Para mim não mudou nada. Continuei a fazer o que fazia antes, continuei a fazer desporto, continuei a trabalhar e a vir para a escola, que era o que fazia antes, mesmo normal, ir ao café. Na parte social não tive tanto convívio com os amigos, foi sempre muito à base dos familiares, o confinamento foi passado em casa. Senti-me uma pessoa mais isolada, acho que fiquei mais na solidão, não saía com os meus amigos e acho que me tornou uma pessoa mais ansiosa. Mudou muita coisa, mudou muito o meu dia-a-dia, a forma como interajo com as pessoas. Mudou essencialmente o facto de termos menos contacto físico com as pessoas, o abraço, o beijinho. Isso custou. A pandemia mudou a vida de toda a gente, no sentido em que tivemos que deixar de fazer algumas coisas, sobretudo no período de confinamento, e também quando começámos a desconfinar tivemos que ter outros tipos de cuidados, nomeadamente o uso de máscara, tentar evitar multidões. Mudou a nossa maneira de ser e de ver o mundo. Antes acho que aproveitávamos a nossa liberdade e não dávamos conta o quão importante era para nós. Nada mudou. Porque eu fiquei em casa o tempo todo, eu passo isso mesmo dias, fico em casa, não ando muito. Basicamente todos os hábitos que tinha, de poder dar um passeio ao fim do dia, não poder ter que estar em casa, poder estar com os amigos, conviver, não havia nada disso, estavam todos fechados. Acho que mudou completamente a minha vida, mudou a minha rotina, basicamente mudou tudo. A pandemia na minha vida acabou por mudar bastante, não é? Eu que era uma pessoa que saía bastante, gostava muito de estar com os meus amigos, sou uma pessoa de vivências, de momentos, acabou por mudar, não tendo contacto com eles, porque via online neste momento conseguimos ter aqueles convívios online, virtuais, com as pessoas, mas sim o frente a frente, a aprendizagem de culturas, não digo só com amigos, mas com novas pessoas, e eu que faço parte do associativismo, nós temos muitos momentos de interligação com outros estudantes do resto do país, acabou por mudar muito nesse sentido. Mudou certos aspectos que eu não estava habituado a lidar com eles, tais como a vida mais antissocial, ou seja, comecei a isolar-me mais, com medo, com receio, até porque eu moro com os meus pais, com a minha avó, e a minha avó já tem uma certa idade e não posso abusar como antigamente abusava. Com os meus pais, só. O confinamento foi passado em casa, na minha residência. Eu passei maioritariamente com a minha irmã, porque ela também teve que ficar em casa. Principalmente com a minha família. Com os colegas de trabalho e a família, nada mais. Com o meu namorado, estava em casa em teletrabalho, embora eu estivesse a trabalhar, portanto, também com os meus colegas de trabalho. Passei, claro, com a minha família. Com os amigos, colegas de quarto em casa. Com os meus pais e a minha irmã, só. E os animaizinhos, vá. Principalmente com a minha família. Passei então com os meus pais e com a minha irmã, aquele mesmo fechados em casa. Eu passei em casa, a moradia, com os meus pais, a minha avó e a minha irmã. Física, penso que pouco mudou porque continuei a fazer exercício em casa, apesar de tudo. Mental afeta um bocado, apesar de viver com os meus pais, continuei aquela solidão de não poder estar com os meus amigos ou com a minha namorada, nem com os meus avós, por exemplo. Física, sempre muito tentar o equilíbrio alimentar e tudo mais, mas mental um bocadinho não digo solidão, mas lá está, como o convívio social é bastante importante para a saúde mental e pronto, faltou um bocadinho. Físico, eu engordei bastante e tive alguns problemas de saúde, como aumentei o meu colesterol e assim. Psicológico, eu fui muito abaixo, fiquei sem vontade de estudar, sem vontade de fazer nada. Tentei sair mais um bocado de casa, manter-me ativo. Mentalmente foi um bocado cansativo, foi mesmo em stresses e preocupações com tudo. Física, como tivemos mais trabalho, tive mais desgaste. A nível psicológico, era complicado, porque tinha o filho em casa, marido, aquele ambiente de stress. Chegava a casa, tinha que falar um bocadinho com eles, não é? Porque o desgaste é muito grande, sim. Já ando a estudar e a trabalhar, eu já não tinha grandes hábitos de exercício físico, não é? E com a pandemia muito menos. A parte da saúde mental, eu acho que foi a que se notou mais, porque uma pessoa não consegue desanuviar e não consegue ter o escape que normalmente teria.
física, notava que estávamos muito mais sedentários, comemos muito mal, porque ao estar em casa estamos perto da despensa. Mentalmente foi já está no sentido social, no sentido de não ter contacto humano, foi bastante mal. Dificultou-me no estudo, porque a aula passou a ser online e isso dificultou bastante. Quanto ao físico, porque eu gosto de fazer exercício físico, gosto de jogar basquete e isso só ficava em casa. Mental acho que é que mais afeta. A física, pronto, estamos em casa, não há muito cômodo, mas na cabeça ficamos muito saturados de estar em casa e depois aulas online e não perceber nada e tentar fazer as frequências e não conseguir. A física até me ajudou bastante, comecei a ser mais ativa, comecei a caminhar muito mais, a pensar mais em mim. A mental veio estragar um bocadinho, mas coisa que não se resolve. Vou começar pela parte física, que isso mudou bastante. Eu era uma pessoa que praticava bastante desporto, sempre gostei de, não federado, mas gostava de ir com os meus amigos, jogar futebol, todas as semanas jogava, isso parou de acontecer. Parte da saúde mental, eu acho que conseguia lidar bem. Agora mais para o final estava a começar a ficar saturado, mas acho que nós temos que aprender a dar a volta às situações e arranjar outros métodos para realizarmos o que temos a realizar, tanto seja diversão, tanto seja trabalho, e acho que nos ocuparmos, acho que a minha maneira foi ocupar a minha cabeça com outras coisas. Na parte mental eu conseguia pensar mais no que eu era e mais como eu era e pensar mais para mim como eu. Em partes de exercício, parte física, melhorou, comecei a praticar algum tipo de desporto que eu até ali não praticava. Eu continuo a fazer o mesmo que fazia antes. O novo normal é ter mais cuidados higiênicos, que antes não tínhamos tanto. A utilização da máscara, se calhar não ir para espaços tão fechados. Distância entre as pessoas, ficar em casa, a máscara também passou a ser uma coisa quase nosso look. Já é o nosso normal este, já não me faz a diferença, já é algo normal agora. Andar com máscara atrás, voltar para trás porque me esqueci da máscara. Na minha profissão eu noto muita diferença, porque o facto de nós às vezes darmos um sorriso e a pessoa não se aperceber, não é? Só se apercebe por causa dos olhos, acaba por criar algum distanciamento e comprometer muitas vezes o tipo de cuidados que nós prestamos. O normal para mim, acima de tudo, é a máscara, nos vamos ter que adaptar. Há coisas que mudaram, agora há muita restrição, porque basicamente não se pode sair horário, a restrição do horário, e isso também impacta bastante. Estar sempre com precauções, ter cuidado, estar com as pessoas um bocado mais distante, estar com poucas pessoas, mais só família. Sair de casa e ter aquele cuidado de usar sempre a máscara, o gel. As pessoas agora andam sempre desconfiadas, não vamos ao supermercado, parece que andamos sempre a correr, parece que andamos agora numa vida mais de correria. Desta vez, se calhar, aproveitamos mais tempo com a família, ou até mesmo com amigos, até mesmo só num café, conversar um bocadinho, uma ou duas pessoas, e acho que aprendemos mais um bocado. O uso de máscara constante, por um lado até é bom, por outro não, mas normalmente até gosto. A minha relação com a tecnologia continua igual como antes. Eu acho que o impacto a nível social das redes sociais foi muito maior, mesmo a utilização de novos programas e, neste caso, o Zoom para as aulas online e tudo mais, foi tudo uma novidade que agora, daqui adiante, pode ser utilizado diariamente. Eu passava cerca de 12 horas no telemóvel por dia e mais o que tinha aulas em computador, eu passava muito tempo à frente das tecnologias. Eu não sou muito de redes sociais, Netflix, filmes, tentar me manter, ocupar a cabeça. Joguei mais também. Uma pessoa parece que tem mais tempo com a pandemia. O meu tempo em casa era reduzido, mas sim, lá em casa usamos muito mais Netflix. A questão das aulas online foi horrível, eu detestei. Com a entrada da pandemia, começámos a utilizar muito mais internet, começámos a utilizar muito mais jogos, começámos a utilizar muito mais computador, telefone, pois era o nosso refúgio porque não podíamos fazer mais nada. Eu utilizei mais redes sociais durante a pandemia e até então. Acabamos por estar mais viciados, porque aulas é online, frequências é online, por isso é sempre no computador, sempre no telemóvel. Comecei a utilizar mais a tecnologia
mesmo para ter as aulas online e tudo, mas comecei a aprender a jogar, mais coisas com os meus colegas da minha turma jogavam. Eu sempre utilizei redes sociais, não vou dizer que não. Não muito para... era mais para meter umas fotos com amigos ou assim. E também a parte das redes sociais do LinkedIn, da parte de profissional, que acho que é extremamente importante. Mas no que toca a o Instagram ou o Facebook eu utilizo mais para a aprendizagem, para ver o que é que está a acontecer, porque acaba por ser um método de notícia. Eu via a tecnologia como uma ferramenta secundária, ou seja, eu só usava se precisasse, e com a pandemia comecei a usar a tecnologia não só para me divertir, mas também para trabalhar, estudar. Saudade. Saudade dos amigos. Solidão. Solidão. Solidão, saturação. Precisamente porque é muita coisa. Cansaço. Sem dúvida, a saudade. Eu acho que mais distância. Provavelmente o abandono. Oportunidades, quando a pandemia acabar ou quando isto chegar a um fim, que nós vamos agarrá-la com toda a força.